Nós o vemos pregando no culto, mas o Senhor vê o tempo que gastou preparando a mensagem. Nós o vemos partindo o pão e orando pelo vinho, mas o Senhor vê suas incessantes orações pelos ausentes. Nós o vemos celebrando cada casamento, mas o Senhor vê os gabinetes pastorais para fortalecer as uniões. Nós o vemos orando pelos doentes da alma e do corpo, mas o Senhor vê suas visitas a cada um deles. Nós o vemos manejando o cajado da exortação nos cultos, mas o Senhor o vê lutando contra os lobos que rodeiam o rebanho. Nós o vemos conclamando o povo a contribuir, mas o Senhor o vê preocupado em honrar todos os compromissos. Nós o vemos com sua família em todos os cultos, mas o Senhor vê o quanto sentem a sua falta por levar a sério seu ministério. Nós o vemos em cada velório com uma palavra de consolo, mas o Senhor vê o quanto ele orou para ter o que dizer nessa hora tão difícil. Nós, ovelhas, vemos o pastor que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, mas o Senhor das ovelhas vê seu servo fiel e incansável em seu ministério. Que neste dia possamos ver nossos pastores com os mesmos olhos que o Senhor os vê. Feliz Dia do Pastor! Uma homenagem da CPAD e da CGADB a todos os pastores que dedicam suas vidas a cuidar das ovelhas do Senhor. Quem vai descer do céu para arrebatar a igreja não é Allan Kardec. Quem vai descer do céu para arrebatar a igreja não é Confúcio. Quem vai descer do céu para arrebatar a igreja é o homem com as mãos furadas. É o mesmo Senhor, é Jesus. Oh glória, vale o glória, não vale, irmão? Vem Jesus, vem Jesus, é o mesmo Senhor. Oh glória, oh glória. Vale a pena esperar mais um pouco, vale a pena defender a verdade do Evangelho, vale a pena ser cristão, discípulo de Jesus, vale a pena lutar contra as hostes espirituais das maldades. Glórias ao nome do Senhor. E o mesmo Jesus disse que voltaria. Se Ele próprio disse que voltaria, eu vou acreditar. Amém, igreja? Diga assim: eu acredito. Diga que Ele vai voltar. Aliás, Ele está voltando, né? O termo mais correto é esse: Ele está voltando. Glória a Deus. Quando eu vejo João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eis aí, paz, não é? Paz. Não turbar o coração é paz. Qual é o segredo para ter paz? É crer em Deus. Não se turbe, não se agite, não agite o vosso coração, crede em Deus. Só tem coração pacificado com paz quem crê em Deus. A fé nos leva a vivermos realidades espirituais ainda não alcançadas. Em outras palavras, a fé, ela é maior do que a minha realidade. A minha crença, a tua crença é maior do que a tua realidade. A nossa crença é maior do que a nossa realidade. Então quero te dizer uma coisa: Deus tem muito mais para você e para mim, para a igreja dele, muito mais do que nós pensamos. Aliás, o próprio apóstolo Paulo fala isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja dado glória agora, na igreja, por Cristo Jesus e para todos sempre, amém. Ele pode fazer muito mais e abundantemente, oh glória, Ele faz abundantemente. Então veja que em São João, próprio Jesus disse que voltaria. Não se turbe o vosso coração,
crede em Deus, crede também em mim. Eis aí paz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Lugar. Lá tem paz, lá tem lugar. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, não é? Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, como o lugar já está preparado, aí que é certo que eu voltarei, não é? Buscarei para que onde eu estiver, estejai vós também, louvado seja Deus. Ele vai voltar, aguenta mais um pouco aí, amado, ele vai voltar. Esta luta que você enfrenta, isso não é nada diante, aliás, olha, escuta o que eu vou te falar. Dá glória a Deus quando a luta chega. Faz um culto de ação de graça, porque tu está no meio da luta. Às vezes tem gente que faz culto de ação de graça, não é? Porque recebeu um milagre, recebeu uma bênção. Eu quero fazer um culto. Eu estou desafiando você a fazer um culto, celebrar o Senhor na tua casa, porque está no meio da luta, porque certamente a vitória virá. Toda luta tem vitória. Diz um autor sagrado, o segredo, aliás, o pastor Bruce, ele dizia o seguinte: você quer ver qual a melhor maneira de você enfrentar a luta e a tribulação? Sabe qual é a melhor maneira? Olha para o fim dela. Aliás, eu queria que você falasse para o seu irmão, diga a melhor maneira de enfrentar a luta é olhar para o fim dela. Qual é o fim da luta, irmão? É vitória. Qual é o fim da luta, irmão? É vitória. Qual é o fim da luta, irmão? É vitória. Oh, aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glórias ao nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu gosto de consultar muito o pastor que já partiu para a eternidade, viveu no século 17, pastor inglês, Matthew Henry. Ele falando sobre Filipenses 4:11. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Oh, que maravilha! Diga forte isso, diga: eu já aprendi, diga, a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Olha, para o cristão não tem tempo ruim. Se é luta é glória, se é vitória é glória, se é enfermidade é glória, se é saúde é cura, é glória. É desse jeito. Agora, ele falou uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, que apliquei na minha vida de pastor ao longo desses quase 40 anos, ou mais, muito mais. Quer dizer, eu estou com 60 anos hoje, mas não aparece. Diga assim: não vai aparecer, diga. O homem da iniquidade não aparecerá. Ele quer aparecer, mas tem um poder que o detém. O pastor Wiersbe, ele diz que o homem da iniquidade não foi revelado ainda, porque Deus está refreando as forças do mal no mundo de hoje. Você acredita nisso, amado? Acredita ou não acredita? Eu acredito. O homem da iniquidade, o anticristo, não ascenderá, não se publicará, ou não se manifestará, enquanto a igreja de Deus e o Espírito Santo estiver aqui na terra. É verdade, é o que está escrito, é o que nós aprendemos até hoje, não é? O pensamento de São Paulo está lá na epístola aos irmãos em Tessalônica. Outra coisa, a revelação de Cristo. Paulo fala, os outros escritores também no Novo Testamento assim fala, não é? Jesus,
ele virá, arrebatará a igreja, não é? A igreja subirá ao encontro dele nas nuvens dos céus. Esta primeira fase da sua segunda vinda será de modo repentino e de modo inesperado. Chama-se arrebatamento inesperado mesmo, e repentino. Jesus virá de modo oculto, ele virá para a igreja. Primeiro virá para a igreja, na primeira fase da sua segunda vinda. Depois de passar dos 7 anos de grande tribulação, ele virá com os santos, ele virá com a igreja. Depois dos 7 anos, virá com a igreja. Diga assim, virá com a igreja, diga. Isso, virá com a igreja. Durante esses 7 anos aqui, as forças do mal se arregimentará sob o comando do anticristo, o homem da iniquidade, formará o chamado triteísmo satânico, a besta, o falso profeta e o anticristo, e marcharão contra Israel. Mas quando Israel tiver cercado pelas forças do mal para ser tragado, a Bíblia diz que Jesus aparecerá com poder e grande glória com os santos. Está escrito isso. Nesta época, a Bíblia diz que Jesus estabelecerá o seu trono na glória e separará bodes e ovelhas, aprisionará Satanás e lançará a besta e o falso profeta no lago de fogo, e estabelecerá Jerusalém como a capital mundial. Israel será a cabeça das nações, Israel será a principal nação da terra. Jesus estabelecerá o seu trono de governo em Israel, restabelecerá o trono davídico. Jesus implantará o seu reino aqui na terra e se prepara para governar com ele, crente. Se prepara para governar. A Bíblia diz que Jesus nos constituiu reis e sacerdotes para reinarmos. Reis e sacerdotes durante 1000 anos, é o que está na Bíblia. Paulo fala disso, tá certo? Tempos de restauração de Israel, é um pensamento de São Paulo também. Se você ler Romanos 9, 10 e 11, lá dá uma orientação sobre Israel. Uma coisa que é interessante sobre Israel, nós precisamos entender que Israel sempre foi e será o ponteiro do relógio de Deus aqui na terra. Isso é inegável. Todas as profecias bíblicas em relação reino terrenal passa pelo quadro profético envolvendo a nação de Israel. Isso é fato. Israel será restaurado completamente como nação. É um dos sinais. O pastor Watson, já em 1888, ensinava que 3 coisas ocorreriam antes de Cristo voltar. A primeira, Israel voltaria a ser nação. Aconteceu em 1948. A segunda, Jerusalém voltaria a ser controlada pelos judeus. Está acontecendo. E eu estou orando para o Bolsonaro colocar a embaixada de Israel em Jerusalém. Estou orando para o Bolsonaro pegar tecnologia israelense e implantar lá no norte. Estou orando, é verdade, estou orando, a igreja está orando, o povo de Deus está orando. Esta nação será restaurada. Deus tem uma bênção para esta nação. Levante a mão que eu quero te abençoar. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus sarará o Brasil. Deus sarará esta nação. Eu acredito nisso. Deus está sarando esta nação. Eu acredito num Brasil pungente.
Eu acredito num Brasil onde vai ter segurança para todos, saúde para todos, educação para todos. Eu acredito num Brasil aonde haverá prosperidade, acredito. Onde a corrupção vai ser estancada, acredito. Eu acredito num Brasil onde a bandeira é verde, amarela, azul e branco. Eu acredito num Brasil. Eu acredito num Brasil próspero, Aqui não tem terremoto, aqui não tem tsunami, aqui não tem maremoto, aqui não tem tantas coisas que tem por aí no mundo físico, em outros lugares. E acredito que Jesus é o Senhor desta nação. Bem-aventurada esta é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Se prepare, crente, para ver a prosperidade desta nação. Agora ora, não reclama não, pelo amor de Deus. Só ora, não é? A igreja só ora. E tudo isso passará pela igreja de Deus. A igreja é o balizador. A igreja é luz. A igreja é sal nesta nação. Esta nação não apodreceu ainda por causa da presença da igreja. Pode dar glória a Deus que vale. Há uma influência poderosa nesta nação pela presença da igreja e a proclamação do evangelho. Há uma presença poderosa, influência poderosa desta nação pela presença da igreja e a propagação das boas novas de salvação. Os últimos dias de Paulo, e encerro, bispo Abner Ferreira. Vamos adiante. Aqui na parte já final, os últimos dias de Paulo. Olha que coisa interessante. Paulo, no final da sua carreira, ele diz assim: combati o bom combate, já estou sendo entregue por aspersão de sacrifício. Já estou sendo entregue por aspersão de sacrifício, por libação de sacrifício. Uma outra tradução diz: libação era o líquido. Um líquido, poderia ser azeite, poderia ser vinho, poderia ser água, que se espargia sobre o holocausto, sobre o sacrifício. Paulo está dizendo aqui: olha, a minha vida está sendo entregue, oferecida por aspersão de sacrifício, libação. Sabe o que é que ele está dizendo? E isto aqui é humildade. Literalmente ele está dizendo: eu sou líquido e não sacrifício. Eu sou a água, a mera água sobre o sacrifício. Isso aqui é humildade. Paulo nos legou humildade. Diga assim, humildade. Diga, humildade. Eu quando vejo Filipenses 2:3, diga assim, Filipenses 2:3, diga, igreja. Levante a mão que eu quero te abençoar. Nada façais por contenda, nem por vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo, diz o Senhor dos Exércitos. Isto é humildade. Eu tenho que me curvar, eu tenho que saber que o meu irmão, em alguma área da vida dele, é superior a mim. Eu tenho que saber disso. Eu não posso fazer nada por contenda. Contenda é disputa. No original é disputa. Nada façais por disputa, nem por vanglória. Vanglória quer dizer glória vazia, kenos doxa no original, quer dizer, querendo aparecer. Quem quer fazer alguma coisa na obra de Deus e quer aparecer, está no lugar errado. Está no lugar errado. Nada façais por vanglória, nada façais por contenda, nem por vanglória, querendo aparecer, tá certo? Mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Sabe o que acontece? Você diz: irmão, você é superior a mim. Não, o senhor que é superior a mim. Aí, não, você que é superior a mim. Não, você que é superior a mim. Aí os dois chegam à conclusão: olha, é só Jesus que é maior entre nós dois. E aí está resolvida a questão. Oh glória! Deus abençoe e continue abençoando esta histórica igreja.
Os irmãos não sabem a alegria que tenho de estar aqui. Olha, não sabem a alegria. Isso daqui é um marco histórico, igreja histórica no Brasil. Os homens que aqui passaram, as mulheres de Deus que aqui passaram e que nos legaram tudo isso, foram homens humildes, pessoas simples, pessoas humildes e simples, que nos legou esta obra tão tremenda. E eu vou te dizer, você está neste lugar, eu estou aqui neste lugar, alguém pagou o preço para que nós estivéssemos aqui neste lugar. Aos nossos pais, alguém pagou o preço para os nossos pais estarem onde estiverem, não é? Alguém pagou o preço. Jesus pagou o preço finalmente lá no Calvário para nós estarmos aqui. Amém, igreja? Então, pelo amor de Deus, menos aí, baixa a bola, menos. Não empina esse nariz, não. Lá no norte fala empinar o nariz. Não empina esse nariz, não, pelo amor de Deus. Tá certo? Menos, você conseguirá a bênção de Deus pelo caminho da humildade. A Bíblia diz: diante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Seja humilde, e Deus vai te abençoar poderosamente. Oh, glória! Eu vi irmão fazendo assim, ó. Isso, pode dar glória e fazer assim. Deus vai te honrar pelo caminho da humildade. Paulo nos deixa o legado da humildade. E eu vou te dizer uma coisa, eu me lembrei aqui, eu não ia falar, mas eu vou falar. Amém, igreja? A epístola aos Hebreus foi o apóstolo São Paulo que escreveu. Pronto, já disse. Eu não queria falar, pastor Abner, mas foi o apóstolo São Paulo. Não tem jeito. A literatura, quer dizer, a linguagem, o estilo literário, o estilo linguístico, foi o apóstolo São Paulo. E 10:36, olha o que aqui diz, olha: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quantos ensinos nós encontramos no livro aos Hebreus, que bate, é correlato, é idêntico, tem uma simetria tremenda com os escritos do apóstolo São Paulo. Não quero entrar nessa discussão aqui de crítica e quem aceita, quem não aceita, mas essa que é a verdade. Dá para entender que tem um linguajar daquele, não é? Somente o apóstolo São Paulo teria este preparo para tal. Vamos adiante. Ele diz: e o tempo da minha partida está próxima. Paulo nos legou não temer a morte, não ter medo da morte. Homem que não temia a morte, não é? Quando ele fala: o tempo da minha partida está próxima. Tempo aqui é kratos, não é kairos, e não é também cronos, é kratos. Interessante que a palavra aqui no original é kratos, que é uma espécie de domínio, não é? Domínio da vida. Ele está dizendo: o domínio da minha vida, eu estou, está chegando ao final, e o tempo da minha partida está próxima. Ele não temeu a morte, ele sabia que ela viria. E olha, eu já vi exemplos, pessoas partindo para a eternidade, enfermas, dizendo: olha, se Deus quiser me curar, Ele pode me curar, mas se Ele não quiser, eu estou pronto para estar com Ele. O que é que você vai? O que é que você responde para uma pessoa que está numa situação dessa? Crença, firmeza, esperança, não teme a morte. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Terceiro, combati o bom combate e acabei a carreira. A lição é que Paulo, ele chegou ao ponto final da sua carreira, ele ultrapassou a linha de chegada, concluiu a carreira, e ao terminar a carreira, entregar a Deus toda a glória. Amém, amado? Ao findar a carreira, entregar a Deus toda a glória. O verso 18 do capítulo 4 fala isso. Ao findar a carreira, chegar e dizer: glórias ao Senhor, fiz tudo isso porque o Senhor esteve comigo. A Ele seja a glória, a Ele seja todo louvor. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Ele chegou
no ponto de chegada, isto é, passou a linha de chegada. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não vai parar, não vai ficar estático, você não vai retroceder, que a Bíblia diz: Deus não tem prazer na alma daquele que retrocede. Você não vai para a direita, você não vai para a esquerda, você vai chegar no ponto final desta trajetória. Vai chegar. Ô glória, diga: eu vou chegar, diga. No final da minha carreira, diga, e vou glorificar a Deus. Oh glória. Ah, pastor, está apertado, a coisa está difícil, mas você vai chegar lá. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Quinto ponto, ou melhor, 4. Guardei a fé. Paulo nos legou uma fé positiva, deixar um legado positivo à fé, guardou a fé. O maior tesouro de Paulo, a sua fé. Diga após mim: o maior tesouro de Paulo, diga, a sua fé. Oh glória. Ele poderia dizer: não, guardei isso, guardei aquilo, conservei isso. Eu guardei a fé, o maior tesouro. Sabe por que tu é alguma coisa? Por causa da tua fé, da tua crença. Sabe por que eu sou alguma coisa? Por causa da minha crença na pessoa bendita de Jesus. É a fé que nos valoriza. Diga, igreja: é a fé que nos valoriza. É a fé que nos valoriza. Oh glória. Guarda a fé. Oh glória. Procura vir ter comigo depressa. Sabe o que Paulo está nos legando? Peça ajuda quando precisar. O velho apóstolo preso numa cadeia fétida de Roma, dizendo: olha, eu quero ajuda, vem ter comigo depressa, vem depressa, quero ajuda. Diga: quero ajuda, diga. Oh glória. Ninguém faz nada sozinho, não é? Ninguém. Aqui é corpo, aqui é corpo, aqui é corpo, corpo vivo de Jesus, é um ligado ao outro. Interdependência cristã. Oh, que temática boa para estudarmos. Interdependência cristã. Eu dependo do irmão, o irmão depende de mim. Isto é interdependência do corpo. Os membros não são individualmente nada separado do corpo. Vou repetir: você só é igreja se tiver ligado ao corpo. Você sozinho não é igreja. Diga para o seu irmão, diga: você sozinho não é igreja. Diga, eu sou igreja se eu estiver no corpo. Oh glória. Sou igreja se estiver no corpo. É unidade, unidade. Paulo continua dizendo: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Sabe o que ele está dizendo? Supera as diferenças com quem te decepcionou no passado. Tenha grandeza para superar a diferença com quem te decepcionou no passado. Marcos aqui foi objeto, no momento da vida de Paulo, de contenda mesmo, entre ele e Barnabé. Mas Paulo está dizendo: olha, agora ele já cresceu, já amadureceu, agora ele é útil para muito útil para o ministério. Eu não quero saber daquele período, daquele tempo que ele me decepcionou, mas agora eu preciso dele. Traga ele, traga ele. Oh, que lição! Superar as diferenças com quem te decepcionou no passado. Em outras palavras, perdoa, irmão, perdoa, 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 perdoa. Aleluia, aleluia. Quando vier, estraga a capa e os livros, principalmente os pergaminhos. Nunca deixe o livro dos livros, nunca deixe a palavra.
Nunca deixe a palavra. Que lição Paulo nos lega no final da sua jornada. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Deus tratará aquele que um dia nos prejudicou. Ô glória, vou profetizar sobre a tua vida. Deus está me mandando te dizer: não levante um dedo e nem mova uma palha contra aquele que te prejudicou. É Deus que vai tratar com ele, é Deus que vai tratar com ela, diz o Senhor dos Exércitos. Ô glória! Paulo está dizendo: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Sabe qual é a lição? E nós encerramos: Deus jamais nos abandonará, ainda que sejamos abandonados pelos homens, porque somos dele, para ele e por ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós o vemos pregando no culto, mas o Senhor vê o tempo que gastou preparando a mensagem. Nós o vemos partindo o pão e orando pelo vinho, mas o Senhor vê suas incessantes orações pelos ausentes. Nós o vemos celebrando cada casamento, mas o Senhor vê os gabinetes pastorais para fortalecer as uniões. Nós o vemos orando pelos doentes da alma e do corpo, mas o Senhor vê suas visitas a cada um deles. Nós o vemos manejando o cajado da exortação nos cultos, mas o Senhor o vê lutando contra os lobos que rodeiam o rebanho. Nós o vemos conclamando o povo a contribuir, mas o Senhor o vê preocupado em honrar todos os compromissos. Nós o vemos com sua família em todos os cultos, mas o Senhor vê o quanto sentem a sua falta por levar a sério o seu ministério. Nós o vemos em cada velório com uma palavra de consolo, mas o Senhor vê o quanto ele orou para ter o que dizer nessa hora tão difícil. Nós, ovelhas, vemos o pastor que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, mas o Senhor das ovelhas vê seu servo fiel e incansável em seu ministério. Que neste dia possamos ver nossos pastores com os mesmos olhos que o Senhor os vê. Feliz Dia do Pastor! Uma homenagem da CPAD e da CGADB a todos os pastores que dedicam suas vidas a cuidar das ovelhas do Senhor.